O fumus bonis iuris consiste na prova da materialidade dos fatos delituosos. Então, é uma materialidade que prova que houve crime. E na existência de indícios suficientes de autoria. Isso aqui é a definição textual que a desembargadora cita aqui, que há falta do fumus bonis iuris. Então vou repetir. O fumus bonis iuris consiste na prova da materialidade dos fatos delituosos. Ora, que mais prova ela quer do que um carro dentro da represa e um corpo boiando? Que mais materialidade ela quer? Vamos adiante. E na existência de indícios suficientes de autoria, sendo certo que, na falta de algum deles, ou da materialidade ou de indícios, não caberá a prisão preventiva. No caso, houve os dois. A materialidade é incontestável e os indícios também. Portanto, nós tivemos as duas situações que formatam o fumus bonis iuris, que fundamenta o pedido de prisão cautelar ou preventiva. Mas ainda há o periculum in mora. E o que é o periculum in mora? Consiste nas circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração de eventual pena a ser imposta. Eu vou repetir isso porque é muito importante. O periculum in mora é a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração de eventual pena a ser imposta. Garantia da ordem pública. Vamos ver o que é garantia da ordem pública para não haver uma distorção nesse entendimento. Porque isso aqui é um fundamento jurídico. Ordem pública é a necessidade de se manter a tranquilidade social, a paz pública, que nesse caso não tem, que via de regra é abalado pela prática de um delito. É especificamente a situação deste homicídio. Por conveniência da instrução criminal, entende-se como sendo o regular e equilibrado andamento do devido processo legal em seu aspecto procedimental. Por fim, a asseguração de eventual pena a ser imposta é a garantia de que o eventual exercício do direito de punir do Estado será cumprido. Portanto, quando fala aqui em asseguração de eventual pena a ser imposta, quer dizer o seguinte: vamos manter o caboclo preso, porque senão o Estado não vai ter como agir para fazer a sua obrigação de punir e dar a satisfação para a sociedade. Esse é o periculum in mora. Os dois fundamentos principais e que embasam, que fundamentam um pedido de prisão preventiva ou cautelar, estão presentes nesse caso. Não precisa nem ser um grande especialista para entender isso. Está bastante claro. E ainda diz o jurista o seguinte: basta que o juiz fundamente a decretação da prisão preventiva em uma das circunstâncias acima nominadas, não havendo necessidade de todas elas. No caso, existem todas, mas ele diz que basta uma. É um grande jurista que disse isso. E isso aqui é jurisprudência firmada. Não é um comentário, uma entrevistazinha que ele deu. Já é uma jurisprudência firmada. Portanto, essa
essa situação da desembargadora Angélica de Almeida, que foi relatora desse contramandato de prisão, relatora da liminar de habeas corpus, a situação dela ficou meio complicada. E olha, desembargadora, eu sinto muito, mas com todo o respeito que eu lhe devo, data vênia, eu vou colocá-la numa saia justa. E eu vou dizer por quê. Quando a meritíssima desembargadora recusou o primeiro pedido de habeas corpus para aquele vigia, o Evandro, impetrado pelo mesmo advogado, doutor Haddad, a senhora fundamentou o indeferimento da liminar baseado nesses princípios que eu acabei de discorrer. Ora, se a senhora se baseou nesta jurisprudência para negar a liberdade a um homem suspeito, réu confesso, de um homicídio dessa dimensão, como é que agora a meritíssima, com todo respeito, se contradiz, dizendo que, vou ler suas próprias palavras: assim sendo configurado o periculum libertatis, na medida em que as consequências são irreversíveis, eu fumus bonis iuris em face da garantia constitucional prevista no artigo 5º, parágrafo 57, concede-se a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente Misael Bispo de Souza. Espeça-se contramandado de prisão. Antes desta brilhante conclusão, a digníssima desembargadora ainda salientou em seu relato o seguinte: nada está a indicar que na fase judicial venha causar transtornos à atividade probatória. Ademais, a repercussão do delito no meio social não constitui fator determinante a autorizar a prisão preventiva. Portanto, a senhora contrariou o interesse da ordem pública. Meritíssima, o meu endereço é Avenida Jules Rimet, 305, Morumbi. E o meu e-mail é meumomentoComVocê@gmail.com. Se a senhora quiser me explicar isso, eu agradeceria bastante, porque eu sou um reles ignorante de leis, de justiça, mas eu não sou burro. A senhora passa a mão numa caneta, escreve uma coisa, depois da manhã a senhora escreve outra, contradizendo a si própria. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o Ministério Público, que fala da sua contradição na situação anterior ao negar o habeas corpus, através de liminar, para o vigia Evandro, e logo em seguida a senhora concede a liberdade.